Bom dia, amigos, grupos. Bom dia, convidados. Bom dia. Estão aqui presentes. Bom, hoje a gente está inaugurando o nosso MG2Cast. Um podcast que também vai estar em vídeo e também vai estar no Spotify. A gente pretende fazer uma terça-feira, sim, uma terça-feira não, ir ao ar, né, e levar o conteúdo sobre inovação, sobre estratégia e também sobre criatividade. Hoje, aqui, a gente está recebendo nossos grupos, o Vans, né Vans? Tá aí, se apresenta. E aí, tudo bom? Eu sou o Vans, mais conhecido como Vanildo. Trabalho aqui já na MG2, já vai fazer um ano de novo, né? E estou na área de performance, lido muito com dados aqui também. E basicamente é isso. Ele é o cara por trás da inovação, por trás da tecnologia que está aí mexendo para que os dados cheguem às pessoas, né? E o Mets, que é líder criativo, estratégico da empresa, já está há bastante tempo para a gente, né Mets? Mets, dá o seu alô aí para a galera que está chegando aí. E aí pessoal, beleza? Seguinte, senti falta de entrar e a plateia aplaudir aí, mas é legal também. Eu estou aqui na empresa faz algum tempo, trabalhando na parte de criação e agora na parte de planejamento estratégico, estratégia criativa. E hoje o nosso bate-papo vai ser bem legal, porque é o caminho da comunicação, que já não é uma coisa nova, mas que já faz parte da nossa vida faz muito tempo. Mets que está aí fazendo cursos, né, Mets, em São Paulo, cursos sobre estratégia, que está lidando com dados também já lá, né? Como é que está esse curso, como é que está essa visão, o que está mexendo com a cabeça? Por favor, conta pra gente aí. O curso é bem legal, é sobre estratégia criativa e colaborativa. Está sendo feito na Miami Ed School, lá em São Paulo. A gente está aprendendo com caras assim, profissionais do mercado muito que estão num outro nível, num outro patamar de conhecimento. Pessoas do Google, pessoas de grandes agências, Ogilvy, Valent, startups. Então é um curso que está abrindo o foco e o leque, na verdade, para criar novas oportunidades, novas maneiras de encarar o dia a dia e criar soluções criativas para o nosso cliente. Ô Mets, e assim, eu pulei aqui metade, mas o tema do nosso podcast, né, de hoje é dados e criatividade são amigos. Isso é um tema polêmico, né, dentro de agências, dentro de empresas. As pessoas gostam muito de criatividade e não gostam muito de ficar olhando para número, né? Como que vocês estão enxergando isso lá, neste curso? Bem, no curso tive uma aula com um profissional do Google, né? Então assim, o Google tem 1 milhão de informações de todo mundo. Eu acho que todo mundo que já às vezes falou alguma coisa no celular e de repente apareceu um anúncio, fala que isso é bruxaria, mas são informações que os caras coletam a todo momento. Tudo que você faz na internet é coletado, na verdade, deixa rastros e às vezes até alguns dados são utilizados de maneira não é tão legal, né? Assim, não tão bacaninha. Mas é que a partir do momento que você clica no botão aceito, já era, você entregou sua alma para o Google. Cara, quem lê contrato, me fala, quem lê aqueles termos, me diz. Cara, eu acho que não sei quem lê, eu particularmente nunca li, mas ali você entrega, na verdade, muita informação que é importante para diversos campos do conhecimento das pessoas. Hoje o maior valor, o que tem mais valor para tudo, na verdade, são as informações, que é o que a gente vai conversar hoje, que são sobre os dados. Vanildo, você que veio da área de criativa, né? Você sempre foi diretor de arte, trabalhou como diretor de arte, é um criador artístico na parte musical, famoso nos jornais da região. E tá agora completamente focado em gerar dados, gerar insights através de dados, né? Fala um pouco disso, como é que é essa passagem de uma área para outra, porque a gente entende que existe um degrau ali, um caminho, um gap nessa passagem. Na verdade, toda essa parte de estudo de design, de como você deixar as coisas bonitas e funcionais, ela tem muito a ver com os dados também, né? Porque se a gente for analisar o que é o design, ele é a forma com que você resolve um problema, né? Basicamente. Você busca soluções através dos mecanismos que você tem
para resolver problemas que outras pessoas têm. Basicamente, isso é o design. Que aqui a gente chama de desafios e missão crítica, né? Exatamente. Então, o design nada mais é do que uma forma mais interessante de você resolver um problema. E o dado, ele te ajuda a você construir esse alicerce para você resolver esse problema de uma forma mais interessante, mais assertiva, né? Essa transição, na verdade, eu acredito que ela aconteceu naturalmente, principalmente pelo meu interesse em metrificar mais as coisas que estava fazendo, ao invés de tirar as coisas diretamente da minha cabeça. Então, é uma coisa legal. E hoje eu vejo que, assim, ter essa base de design, de direção de arte, para fazer estratégias e outras coisas, muda tudo, porque você tem uma noção mais ampla e mais verdadeira sobre as coisas que você está fazendo, né? Eu acho que a primeira impressão que a gente tem quando sai da parte criativa, não que saiba, a gente nunca sai, né? Mas quando a gente vai para o mundo dos dados, cara, que monte de número é esse? E essa organização dos dados, para que ela seja efetiva, né, na parte criativa, acho que é o grande desafio, né, Matheus? Que o criativo é esse momento de como é que eu saio da minha cabeça que está no mundo da lua criativa, com liberdade para tudo, né, e começo a me nutrir de dados. Essa passagem, Matheus, como que você acha que ela pode ser feita pela galera? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a parte criativa, na verdade, a gente nunca viveu um momento tão bom como agora. Isso não é novidade, tudo isso que a gente está falando não é novidade, porque já existia há muito tempo, sempre existiu pesquisas, estudos de comportamento do consumidor e outras ferramentas também para entender como que as pessoas estavam agindo. Mas essas informações elas eram muito centralizadas, então assim, era quem tinha grana mesmo e podia fazer uma pesquisa, porque as pesquisas eram caras. E com a era digital a gente conseguiu democratizar essas informações. Então o acesso delas qualquer pessoa pode acessar. Caíram os muros, né, Matheus? Então assim, está muito equilibrado o jogo, na verdade. Então agora o que manda, na verdade, são os talentos, né? O que fazer com essas informações, assim? Então assim, ideias poderosas, elas fazem a diferença, impactam fortemente no negócio do cliente. Então a criatividade, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta importantíssima para aumentar as vendas, né? Então, seja as vendas, trabalho de branding e outras missões críticas que existem dentro dos negócios. Mas o que é interessante também é que a partir da criatividade, assim, ela não tem muros, ela não tem barreiras, né? Mas assim, a partir de pesquisas inteligentes, estratégicas, a gente pode entender o que funciona e o que não funciona, né? Então, na verdade, a criatividade e os dados agora são amigos e, assim, sempre foram, mas agora ainda mais porque é muito democrático e é muito verdadeiro, né? Então, a gente pode tomar as decisões muito rápidas, né? E entender realmente o que as pessoas sentem. Então, recentemente a Google também divulgou um artigo, né, uma pesquisa, falando exatamente disso, dos caminhos da criatividade, né? Então, o criativo nem sempre tem certeza se o público-alvo, se ele conhece tão bem aquele público que ele vai falar, né? Então, os dados têm essa função, né, de entregar um público mais definido, mais claro, porque o criativo tem esse suporte para estruturar uma criação, desenvolver um projeto novo, né? Também, hoje você consegue entender como é que aquela proposta de ideia criativa, porque hoje é uma proposta, você vai para o ar com uma proposta, né? E aí o engajamento que aquela proposta tem, ou que outra proposta tem, testes, como esses mecanismos, Vans, de, por exemplo, teste AB, né? Você conseguir colocar campanhas ao ar paralelamente para entender se esse público reage melhor que aquele a essa ideia, se essa ideia reage melhor a esse público. Como é que a utilização dessas estratégias e mecanismos também podem colaborar para os insights criativos? Isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Antes da gente aliar o dado com a criatividade, né? Isso é uma coisa que, historicamente, a agência acabou ficando meio para depois, né? Então, eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei nessa história, basicamente era assim, vamos fazer uma arte aí e colocar na rua e ver o que acontece.
né? Pelo menos no nosso cenário, né? O cenário Rio Preto, que é um negócio mais regional. Então isso me incomodava muito, porque eu pensava assim, pô, se eu tenho duas coisas, eu posso veicular duas coisas e testar se essa é melhor do que essa, é muito melhor do que o achismo, né? Isso basicamente é a teoria do teste AB, se for analisar, né? Eu coloco duas coisas parecidas que têm o mesmo objetivo na rua e vejo qual dá o melhor resultado. Hoje em dia, com a disseminação das ferramentas para você fazer esse tipo de coisa, como por exemplo o Facebook Ads nativo, por exemplo, o Teste AB, o Google Ads também, você consegue fazer isso de forma inteligente, né? E ainda mais utilizando a própria inteligência artificial da ferramenta para fazer com que essas coisas acelerem de forma que a própria inteligência do software ou do sistema que você esteja usando faça isso para você, né? Então eu acho muito bacana você ter essa possibilidade hoje em dia e é muito legal estar podendo usar isso de verdade, né? De não ficar só na prática, né? Então eu acho muito bacana. O Mads, processo criativo com dados, processo criativo sem dados. Qual a distância disso? Hoje, primeiro, pensando na realidade das equipes de criação das agências e também dentro das empresas, né, que precisam de processos criativos novos, nesse sentido do processo criativo com dados e sem dados, e quais são os ganhos entre um modelo e outro? Isso aí é uma questão delicada, porque a criatividade ela é muito de experiência, né, de vivência, do que as pessoas sentem. Andar de moto por aí, né, igual você faz, ajuda nesse processo? O que você... Lógico, com certeza, né? Mas a ideia da criatividade, ela sempre foi um diferencial para todos, em todas as áreas, indiferente se ela é na área de comunicação, ou na área de medicina, na área de engenharia, de arquitetura. Pegar, por exemplo, o Oscar Niemeyer, o cara é super criativo na área de arquitetura, então... Só que tinha que fazer, né? Tinha que calcular, né? Então, tem tudo isso. Então, mas assim, ela sempre fez parte, sempre vai fazer parte da nossa vida. O que aconteceu foi que, na verdade, com a revolução, eu acho que assim, a gente vive uma revolução dos dados, na verdade. Então, essa revolução criou muitos caminhos e oportunidades para a gente testar e entender de forma rápida como que as pessoas se comportam, como que as pessoas estão vivendo e o que faz sentido e o que não faz sentido para elas. Então, assim, na verdade, a criatividade dos dados, cara, vai ser uma ferramenta que deu um boom, na verdade, né? Então, se a gente pensar que hoje a gente pode entender primeiro antes de fazer, isso é uma coisa extraordinária, né? Que antes a gente tinha que entender as pessoas e tentar imaginar o que estava acontecendo, não era tão mensurável, né? Então, Mads, nesse sentido aí, só para aproveitar o gancho, e o contrário, né? Porque muitas vezes a gente está lá dormindo, tem um insight criativo, tem uma ideia, né? E os dados, eles podem também ser um fator de comprovação, né? De pesquisa de uma ideia, não só do dado para a ideia, mas também da ideia para o dado, né? Com certeza. Um dos cases que eu ouvi durante o curso na Miami de um banco digital, de lançamento de um grande banco digital, para a gente falar um pouquinho sobre a criatividade, não só na área de criação, etc., mas como um todo, né, na parte de planejamento estratégico. Bem, o case do banco era basicamente isso. Eles estavam lançando um banco digital, a campanha que foi para a rua era lifestyle, então o cara, tipo, vivendo uma vida legal e tal. Beleza, começou a gerar conversão para o aplicativo. Tem até a ver um pouco com o UX também, essa história, porque faz todo sentido no final. Bem, e aí a gente tinha no case, as pessoas acessavam, preenchiam um monte de campos e tal, ia preenchendo. Chegando no final, começaram a perceber que as pessoas não fechavam o cadastro no banco e saíam da plataforma. Então, assim, a campanha estava muito legal, estava tudo muito legal, mas na hora da conversão não estava acontecendo, né? E aí foi a questão da criatividade junto com os dados. Foram levantar os dados, ver o que estava acontecendo, para descobrir qual era o problema dessa história. E aí, descobriram que o problema estava na hora que a pessoa tinha que assinar no celular. Assinar o nome dela no celular.
como se fosse tipo assinar um documento no banco, sabe? E aí, naquele momento, travava e as pessoas saíam. Só faltava aquilo e dá ok, e aí as pessoas saíam. Então, assim, estava perdendo muita conversão sobre isso. Bem, e a investigação junto com o estudo de dados levaram as pessoas para vários departamentos. O jurídico, você precisa disso? Não, não precisa. A área de dados, precisa disso? Não, não precisa dessa assinatura. E aí até descobrirem que um diretor achou que ia ser bem legal ter a assinatura da... Foi isso o briefing. Que ia ser bem legal ter a assinatura do cliente como se ele estivesse no banco, né? E aí, na verdade, que na investigação entenderam que as pessoas ficavam com medo de dar assinatura, porque elas pensavam que iam ser reprovadas, porque a assinatura não estava igual a da RG. Então, porra... Ridículo, né? Ridículo. Então, perdendo a conversão por causa de uma coisa, um detalhe bobo. Mas o que o moral da história, na verdade, é que criatividade e dados faz todo sentido. Então, assim, resolve muitos problemas e assim, vai fazer parte da nossa vida e não tem volta. Você tocou num assunto aqui, que é nesse case. Quando quer falar? Eu quero continuar falando sobre esse assunto, porque eu acho bacana o seguinte. Inclusive, eu conversei com o Matheus num projeto nosso aqui sobre isso, que a via... Você mesmo citou sobre isso, que é a via contrária também, né? Muitas pessoas entendem que assim, se eu olhar os dados, eu vou ter insights e vou pensar em coisas novas baseado nos dados que eu tenho, né? Isso é uma coisa importante, que quais dados eu quero captar, né? Criativamente, eu acho importante que da parte criativa também gere a demanda para a criação dos dados. Isso é importantíssimo, porque esse olhar é o olhar da lupa, né? De você pesquisar se a minha ideia tem sentido. Exatamente, porque quando você faz a criação, você pode fazer a demanda para que esses dados sejam gerados. Às vezes, a dificuldade em você levantar dados quando você não tem um preparo anterior é isso. Então tem esse dado aqui lá na ponta? Não tem. Só que se isso for desenvolvido antes de você fazer essa captação de dados, você tem a possibilidade de ter aquela métrica, né? Então, eu acho isso muito importante de ser criado na concepção, né? Tem esse dado que é o dado de investigação, né? Que vai para o insight e analisa se o insight tem sentido. Né? Isso é importante. O criativo deve lidar com isso. E você tem aquele dado de rotina, né? Exatamente. Você tem que olhar sempre. Será que o post de ontem teve engajamento? Exatamente. Eu acho que também dentro desse contexto, assim, os dados só servem dentro de um contexto claro, com objetivos muito bem definidos, porque senão, tipo, são uma avalanche de informação, na verdade, com certeza, que não faz muito, às vezes não faz muito sentido para quem, principalmente para o criativo, que ele está envolvido com outras áreas e tal. Então, eu acho que essa clareza de como é tratado esses dados é o que faz toda a diferença para o insight, por exemplo, para uma ideia, tipo de diversas áreas. Então, assim, essa clareza e ter muito bem definido caminho, né? Quais são essas informações que são relevantes. Porque você preenche lá 3 páginas de informação. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, com dados, em 2008, com a Google Analytics, né? E a gente falava assim, você pode ficar trabalhando o dia inteiro no Google Analytics e sair sem saber nada, né? Porque, cara, você vai aprofundando em pasta, abre pasta, aprofunda. Chega no final do dia, você trabalhou pra caramba, o que você concluiu? Porra nenhuma. Né? Porque isso mesmo, né? São tantas informações que acho que essa é outra puxada gigante pra gente conversar. Né? São tantas informações, são tantos dados, né? E que é muito fácil ficar perdido no meio desses dados também. Né? Com certeza. Bem fácil você não chegar a lugar nenhum, né, Vanildo? Com certeza. Os dados, eles são sempre importantes, né? Porém, se você tiver a direção de onde você quer chegar com aqueles dados, é muito mais interessante do que você só ter aquele conglomerado de informação inútil, né? Por isso que esse estudo analítico, ele tem muito a ver com além da necessidade, ela tem muito da tua experiência, né? Então, voltando um pouco à minha experiência como direção de arte, como designer anteriormente, eu consigo, hoje em dia, extrair melhor os dados que eu quero por essa experiência, porque acaba sendo uma direção muito mais afunilada do que você precisa e do que você quer. Então, eu vou dar um exemplo.
eu tenho lá um anúncio que eu tenho um botão na direita ou na esquerda, né? Então, empiricamente, assim, tá lá o dado. Eu consigo falar, não, é melhor na direita porque o dado tá na direita. Então, assim, nada do meu achismo vai ser melhor do que o dado que está mostrando, entendeu? Então, isso é importante. Agora, voltando ao assunto aqui do banco, que o Matheus deu exemplo, que achei bem interessante, né? E ampliando um pouco mais isso, a gente hoje tem uma condição grande de entender o comportamento do consumidor, do cliente, lá do visitante numa página, durante uma jornada, né? Não só naquela interação. Então, Matheus, isso é uma coisa nova, né? Nova entre aspas, mas para o marketing tradicional, a gente sempre pensava se ele viu outdoor ou se ele viu na... Então você tem um olhar diferente, você conseguir medir e processar toda essa jornada, né? Do primeiro clique, do segundo clique, do terceiro clique, banner principal, até o checkout, por exemplo, dentro do e-commerce, olhar por onde esse cara passou. O que você acha que isso fortalece a capacidade de entregar a comunicação em massa, enfim, na hora certa? Como é que você vê isso? Eu acho que, na verdade, a relação ficou muito mais transparente, né? Com o cliente, com todo mundo, ficou muito mais transparente, porque todo mundo tem acesso aos dados, essas informações. Então, a gente sabe se está dando certo ou não. Então, não tem mais aquela coisa, como tinha em outros tempos, que, a campanha foi para a rua, esqueço, vou para a próxima campanha, sabe? Não, agora, na verdade, a campanha entra no digital e, velho, ali ela começa, na verdade. Então, existe uma velocidade muito grande de mudar e de resolver esses problemas, né? E eu acho que uma frase importante que eu ouvi esse tempo atrás, que é de Napoleão Bonaparte, ele falava que... Cara, hein? 90% mudou na Europa, hein? 90% da guerra é informação. Então, relevante para ver como que isso é importante nas nossas decisões hoje, principalmente nos insights criativos, né? Tá, legal. Só saber se tem perguntas aqui dos grupos que estão presentes aí, só saber, sim. Diretor, tem pergunta aí da galera? Alguém? Não? Então, ó, vamos partir para uma fase final, né? Acho que tá legal o nosso papo aqui, mas tem pergunta aí? Maju, tem pergunta? Tá, vamos lá. Eu vou falar uma frase para vocês, queria que vocês raciocinassem sobre isso também. Nenhuma máquina pode ocupar o lugar de uma pessoa com grandes ideias. O que vocês acham disso aí? Nós estamos entrando na era da informação acelerada, com deep learning, com computação quântica, com integração total via 5G, coisas conversando com coisas, dados em nuvem e disponíveis 24 horas. É uma realidade de processamento aceleradíssimo, né, com vadis, computação quântica. Essa nuvem, essa tempestade perfeita e essa frase, nenhuma máquina pode ocupar o lugar de uma pessoa com grandes ideias. O que vocês acham? Eu queria abordar um pouco essa questão homem-máquina, máquina-homem, essa relação. O que vocês acham disso? Eu acho, inclusive eu joguei um jogo recentemente, né, que fala exatamente disso aí, que é o Detroit Become Human, que é basicamente falando sobre a máquina tendo independência própria. Eu acho o seguinte, eu acho que até hoje, né, falando até 2020, que ao ponto que a gente chegou até agora, eu acho muito difícil contestar essa ideia, né? Eu acho que o homem, sim, ele tem uma inteligência e é algo único e que máquina nenhuma consegue fazer com que... A inteligência vai ter. A inteligência, sim, exatamente, mas a criatividade, o poder de ter ideias, eu acho muito difícil uma máquina ter, apesar de a concepção de criatividade é você ter referência, né? Então você precisa ter referência e basicamente quando você fala em inteligência artificial e de máquinas ganhando conhecimento, essa capacidade hipotética da máquina juntar esses pedaços e ser criativa, ela existe até, né? Só que eu acho que na máquina vai faltar alguma coisinha. Pode ser, algum sentimento ali de fazer com que essas coisas realmente façam sentido, né? Que é emoção, que exatamente, a máquina não tem emoção, então ela não consegue passar para o ser humano exatamente o que o ser humano consegue interpretar. O que você tem nessa frase? Aliás, o Messi me ensinou isso, né, numa reunião de negócio com um cliente,
E ele falou assim, tá, cara, pode ter tudo, mas nada vai substituir uma grande ideia, cara. Eu você sabe, sou totalmente a favor disso. Mas nesse contexto, Mads, a gente está vendo máquinas prosperando demais nesse campo, tá? E assim, é muito interessante essa revolução que existe. Pô, a gente tem inúmeras inovações que estão acontecendo no mundo e isso provavelmente vai impactar assim, de forma geral em todas as áreas de negócios. Mas assim, eu acho que algo que, assim, que define claramente se essa relação homem-máquina é que assim, eu acredito que a máquina nunca vai saber o significado de um abraço. Mas ela vai saber o quão importante um abraço é para uma campanha. Certo. Então, eu acho que isso define. Então, acho que não sei se vai chegar nesse ponto ainda, mas inteligência, tecnologia, não tem o que discutir, mas sobre os significados ainda eu acho que está um pouco... A partir da emoção, né, cara? Transmitir emoção. E é interessante isso, assim, porque o insight vem da emoção. O insight criativo, ele é um insight de emoção. É uma vivência pessoal. Porque tudo, na verdade, tudo é feito para pessoas. Tudo que a gente faz é feito para pessoas, não é para outro sei lá, outro segmento. O que o Matheus está falando eu acho muito legal, porque casa muito com o que eu estava falando, né? Na minha interpretação, o dado é referência, né? Dado é o teu repertório e a tua vivência também, a tua cultura também é teu referencial. Você aliar essas duas referências, duas culturas distintas, né, você consegue fazer algo muito mais efetivo. Eu acho que o digital ele não vai substituir a vida, né? Então, assim, a vida acontece e acontece. Então, por mais que a gente tenha inúmeras informações, as pessoas são únicas e cada um age de uma forma e tem sentimentos diferentes. Então, acho que isso... Pra gente ir para a reta final, eu queria que vocês falassem rapidamente do projeto pessoal, porque isso é bastante interessante, né? Vocês, assim como todo mundo que está aqui, da galera que está aqui dentro de 22 Grupos, eu sempre que vou apresentar umas pessoas novas, eu falo dos talentos que estão por trás do trabalho, aquele que você ganha grana, né? Os sonhos que vocês têm por trás disso e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância desta válvula, que não é uma válvula, mas é uma vida outra, com outros objetivos, às vezes. É a importância dessa satisfação pessoal, de viver uma história pessoal, contar um pouquinho rapidamente de vocês, também nesse processo de enriquecimento cultural para o insight criativo. Vai, Vanildo, começa você. O DJ e produtor musical mais famoso do principal. Da minha parte, basicamente, eu vejo como... Cara, se você entrar no Instagram do Vanildo, você vai achar o Vanildo, cara. O cara é o rei da noite, cara. Nada. Toca nas melhores bares. Só não sou mais que o nosso diretor ali, ó. Nosso diretor ali O diretor é complicado. Né? Diretor Lucas Pelai, viu? Fala aí. Não, basicamente assim, eu vejo que a minha vida fora daqui, teoricamente, ela é muito parecida, né? Porque você lidar com música é meio que uma, vou usar a palavra, mas válvula de escape e não sendo ao mesmo tempo, mas é algo que eu gosto e que eu uso as mesmas coisas, as mesmas técnicas, as mesmas... A única diferença é que eu trabalho com banco de dados e Photoshop e After Effects e lá é o Ableton Live, que é diferente só. Mas é a mesma coisa, né? Você consegue a criatividade, você lida com emoção, você percebe o mercado, essa música funciona melhor que a outra. O Cano fica pensando, vou converter aquelas três ali. Pior que é. Né? É isso. Não é. Mas você dá se mexer, você fala convertir. Tá perto, é assim, por aí. Basicamente é isso. Mads que tem o projeto do Motorando, viajando já. Quantas viagens internacionais, Mads? Quantos 1.000 quilômetros rodados? Tem o blog, tem muito projeto bacana também. Fala aí pra gente. Bem, eu comecei a viajar de moto em 2017, então... Como é que você teve a ideia? Você sempre foi motociclista? Eu sempre tive moto desde 18 anos, sempre andei de moto, sempre gostei. Eu tive a oportunidade em 2017 de cilindradas e comecei a viajar o país primeiro viajei ao Brasil, depois fui parar na Bolívia, me perdi por lá, fui para Argentina, Chile, Peru. E aí, ano passado tive a oportunidade de ir para o Uruguai, para a Argentina e o Paraguai de novo. E foram até hoje, eu acho que 55.000 quilômetros, foram bem legais.
E o que eu tiro dessas viagens, na verdade, que falando sobre criatividade e dados também, ligando essa história, é que uma viagem ela requer um planejamento, uma coleta de informação muito grande antes de iniciar a jornada. E além disso, durante o percurso, durante o trajeto, a criatividade para resolver os problemas e se divertir ao mesmo tempo, né? Então, naquele momento que você está com capacidade... os improvisos que acontecem ali, problemas, alegrias, tristezas. Quantas vezes fico chorando dentro do capacete porque é um lugar muito legal, ou com saudade de casa, ou muito alegre, muito feliz e cantando alto porque aquilo eu nunca imaginava que ia acontecer na minha vida, sabe? Então, são experiências, são dados com experiências, né? Com vivência. Então, os dados que fazem com que o planejamento aconteça, né? E a experiência, e a vida e as alegrias que acontecem durante a jornada. Cara, demais esse nosso primeiro Podcast. Estou super feliz com o resultado. Obrigado. E a gente está aqui conversando. É sempre esse começo, a gente está começando, é o primeiro Podcast que a gente está fazendo. Né? A gente espera que tenha sido legal também para a gente estar aqui ouvindo a produção da Huracan, que está aqui. Hurricane, você pode falar em qualquer língua. Muito obrigado, sempre com a gente, parceiro em tudo. E lembrando que o nosso MG2Cast vai ao ar às terças-feiras, uma terça sim, uma terça não, então você vai lá, se for não, na outra sim. Né? A gente grava às quartas-feiras aqui na sede do MG2 Group. E a edição acontece na terça-feira, a gente está no YouTube e também está no IGTV e também está no Spotify. Procura lá, MG2Cast no Spotify, para que você possa acompanhar o próximo cast que começa na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo presente aí e tchau!